Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 32, Paixão Ardente. Kijur e Miguel se encararam em completo silêncio, a espada carmesim do Ashira das chamas sibilando enquanto a apontava para o anjo, cujo corpo negro como lama refletia o brilho de suas chamas. Miguel rosnou e grunhiu para ele como um animal selvagem, sua imagem outrora pura e sacerdotal completamente substituída por essa metade diabólica. Mesmo comparado a um demônio, pensou Kijur, essa pessoa ou coisa, seja lá o que fosse, não chegava nem perto de ser um demônio ou, no mínimo, um ser humano. Por isso, ele precisava matar Michael ali mesmo, porque se lhe fosse permitido viver por mais tempo, nada se beneficiaria de sua existência. Apenas um deles sairia vivo dessa luta, e ele não deixaria que essa criatura fosse a escolhida. Vamos lá, Ashira, venha conhecer sua salvação, eu vou te matar. Rosnou Miguel enquanto espadas em suas asas brotavam de seu corpo, transformando-o em um anjo ainda mais diabólico. O único que encontrará a salvação é você, sua besta imunda. O olho de Kijur se arregalou e piscou até desaparecer. Michael fez o mesmo enquanto os dois combatentes se encaravam. Seus golpes criaram poderosas ondas de choque que sacudiram o chão ao redor deles. A lâmina carmesim de Kijur produzia faíscas cada vez que atingia as asas de Michael ou qualquer uma das lâminas que ele gerava de seu corpo de muco negro. O calor abrasador que emanava, combinado com suas chamas, fez Michael cerrar os dentes e estremecer. Em todos os seus anos, ele jamais havia encontrado uma espada como aquela, tão quente que vaporizava o ar ao seu redor. A mesma sensação emanava de Kijur, cuja paixão ardente se manifestava plenamente nas chamas que irrompiam de seus membros. Onukoki, Gonukata, Enko! Gritou Kijur enquanto ainda mais fogo irrompia de sua espada. A próxima série de cortes produziu um tigre enorme e furioso que consumiu todo o corpo de Michael. Ele gritou de dor devido aos cortes abrasadores da espada e às chamas que derretiam sua pele negra e viscosa, deixando-o vulnerável para que Kijur explorasse sua vantagem e o atacasse mais uma vez. Seu único olho se arregalou quando Michael desencadeou uma tempestade de lâminas emplumadas para tentar detê-lo. Para seu espanto, elas pareciam se aproximar em câmera lenta. O mundo inteiro ao seu redor pareceu escurecer, e ele engasgou ao ver através do corpo de Michael. O homem tinha apenas um órgão funcional, um coração que existia no centro de seu peito, um contorno branco em meio a um mar de escuridão que compunha seu corpo. Sem saber o que era aquele mundo, ele afastou esses pensamentos e usou isso a seu favor, agachando-se com facilidade e movendo-se entre as lâminas emplumadas de Michael. Seu corpo no mundo real parecia nada mais que um borrão para Michael. Ele sequer conseguia sentir a sede de sangue de Kijur ou seu espírito de batalha geralmente vasto e bombástico, algo em que ele se apoiava quase que inteiramente depois que seus olhos terminaram de se curar das queimaduras. Onukoki, Ninukata, Nobori Enten! Gritou Kijur, sua aparição repentina bem na frente de Michael pegando completamente desprevenido enquanto ele desferia um golpe para cima com sua espada Nichirin. Uma onda de fogo seguiu sua espada para cima, sua lâmina cortando todo o corpo de Michael, da virilha ao pescoço e à cabeça, até emergir do topo de seu couro cabeludo e engolfá-lo em uma enorme labareda. Michael soltou um grito ensurdecedor enquanto seu corpo começava a se mover instavelmente, a substância negra e viscosa que o compunha borbulhando descontroladamente e tremendo violentamente enquanto Kijur cortava seu coração e corpo ao meio. Então, com um rugido gutural, as duas metades de seu corpo colapsaram uma sobre a outra e expandiram-se rapidamente, transformando-se de uma forma humanoide em uma monstruosidade absoluta com enormes bocas abertas repletas de dentes afiados como navalhas e seiolhos. Erguendo-se acima de Kijur, o que antes era Michael, gritou novamente quando vários tentáculos, também revestidos de dentes e as lâminas que outrora compunham suas asas, brotaram de seu corpo e atacaram o Ashira. Vendo-os em câmera lenta graças à sua nova habilidade, Kijur desviou-se facilmente de cada tentáculo e os cortou com sua espada carmesim antes de saltar para o alto.
O rastro de fogo seguiu enquanto ele fixava o olhar no coração de Michael mais uma vez, o órgão reconstruído enterrado profundamente no corpo de Michael para tentar protegê-lo de danos. Sua vida termina hoje. Onukoki, Hoku no kata, Tsuiraku Oshi. Kijut proclamou a plenos pulmões enquanto girava uma vez no ar antes de se virar para Michael. Na ponta de sua espada flamejante, formou-se uma enorme bola de fogo, como um meteorito ou um sol do tamanho de um cartão de trem, iluminando toda a área com seu brilho intenso. Michael tentou deter Kijut na fração de segundo que teve antes do impacto, mas mesmo ele reagiu tarde demais antes que o Ashira das Chamas lançasse o sol em miniatura contra sua espada, que se chocou contra o corpo monstruoso. Com um sibilo agudo e um rugido ensurdecedor, a bomba flamejante explodiu ao contato com o corpo de Michael. A espada de Kijut penetrou fundo na carne negra e viscosa do monstro até finalmente encontrar seu coração novamente. Kijut rugiu ao cortar o órgão pela segunda vez, queimando-o com sua lâmina carmesim e fazendo Michael gritar novamente com toda a força dos pulmões, em uma dor excruciante. Desta vez, seu coração não se curou sozinho, e Kijut se retirou do corpo de Michael enquanto sua forma começava a perder a estrutura e se desfazer. Não orou. Isso não pode estar acontecendo comigo. Pai. Pai. Michael gritou enquanto seu corpo encolhia de volta à sua forma humanoide, seu rosto aterrorizado revelado novamente enquanto cambaleava de um lado para o outro, agarrando o peito. Sua perna direita foi a primeira a ceder, transformando-se em uma massa negra que o fez cair para o lado, sua cabeça batendo no chão e sua visão embaçada. O anjo continuou a chorar copiosamente enquanto o resto de seu corpo se decompunha, a substância negra que se formava a partir dele sibilando e soltando vapor como ácido. Chega de chorar, este é o seu merecido castigo. Kijut disse com uma expressão séria enquanto abaixava sua espada, a ponta a centímetros do pescoço de Michael. Com um golpe final, ele decapitou Michael, cuja cabeça rolou alguns metros para longe, vapor subindo do ponto onde a lâmina carmesim de Kijut havia feito contato. Michael continuou a ofegar e a engasgar com a própria respiração, seu corpo decepado se contorcendo e buscando o ar em uma última tentativa desesperada de alcançar os céus e obter o que tanto desejava. Após um último suspiro, os olhos de Michael reviraram e sua cabeça se dissolveu em um líquido negro, fundindo-se com o resto do corpo e selando sua morte pelas mãos da chama de Ashira. Kijut suspirou e sentiu sua temperatura interna começar a cair. O mundo voltou ao normal enquanto as chamas ao seu redor também se extinguiam. Contudo, sua espada permaneceu vermelha como sangue, e ele a encarou por alguns instantes, intrigado, antes de se lembrar imediatamente de que Shinobu e os outros ainda lutavam contra Tanjir. Rápida como um raio, ela saiu correndo da casa incendiada e entrou na floresta, seguindo os sons da batalha montanha abaixo, onde encontrou outra cena devastada. Kanao havia sido retirada da batalha após sofrer muitos ferimentos, principalmente no abdômen, e a Mai cuidava dela enquanto Nezuko e Shinobu ainda lutavam contra Tanjir. Partes de seu aure de borboleta estavam rasgadas e ensanguentadas por causa de seus ferimentos, e seu cabelo estava solto, caindo sobre seus ombros. Nezuko até mesmo tomou a dianteira entre eles, agindo como sua protetora, porque mesmo sabendo que seu irmão não estava bem, ela ainda não conseguia se obrigar a machucar Tanjir. O jovem estava prestes a usar outra técnica quando, do nada, Kijut apareceu bem ao seu lado e o atingiu com força no queixo. Shinobu engasgou com o ataque brutal e viu o corpo de Tanjir se chocar contra um grupo de árvores, assim como já havia acontecido várias vezes antes. O Ashira das Chamas saltou em sua direção e desembainhou sua espada carmesim. Fique longe daqui, Koshi-san. Seu corpo pequeno não foi feito para lutas prolongadas como esta contra oponentes fortes, disse Kijut, olhando para ela com uma expressão severa. Não interprete isso como um insulto. É uma ordem. Sim, Rengoku-san, ela respondeu, derrotada. Seus ombros caíram e a ponta de sua espada tocou o chão. Nezuko a olhou com uma expressão preocupada antes de se virar para Kijut. Você conseguiu vencer. Sim, aquele homem está morto. Eu o executei.
Isso significa que ele não terá mais controle direto sobre Kamado. Isso significa uma coisa, e somente uma. Devemos trazê-lo de volta à superfície. A espada de Kijur foi consumida pelo fogo ao avançar contra ele, pegando-o de surpresa com sua velocidade estonteante por apenas alguns instantes, antes que ele contra-atacasse com uma técnica de respiração lunar. O Ashira das Chamas mais uma vez usou o estranho novo mundo da câmera lenta para desviar facilmente das lâminas giratórias da lua crescente e atacou Tanjir, cravando sua lâmina em sua clavícula e caindo sobre ele. Ele usou toda a sua força para imobilizar Tanjir no chão, pisando com o pé na mão que empunhava a espada para que ele não pudesse atacar. Então Kijur olhou diretamente nos olhos com o único olho bom que lhe restava e começou a gritar com ele o mais alto que conseguiu. Kamado, garoto! Acorde desse pesadelo infernal. Você precisa se libertar. Você não é um lua superior. Ele gritou, o rosnado escapando de seus lábios enquanto Tanjir se debatia sob sua espada, golpeando-o com a outra mão e errando seu rosto por meros centímetros. Mesmo assim, ele manteve a pressão, imóvel. Você é Kamado Tanjir. Sua irmã é Kamado Nezuko. Vocês dois são caçadores de demônios. Você jurou matar Kibutsuji-Muzan. Solta, Tanjiro, por favor. Imploramos. Solta. Shinobu gritou, sua vontade finalmente cedendo o suficiente para permitir que as primeiras lágrimas começassem a escorrer por suas bochechas. MMNPPHNMM. MMPNHHH. Nezuko ofegou enquanto corria para o lado do irmão, ajoelhando-se ao lado dele segurando seu braço livre com um rosnado alto. Estamos todos aqui, Kamado. Acorde. Acenda a chama de dentro para fora. Acenda a chama do seu coração. Tanjiro. Assim que disse isso, os olhos de Tanjir se arregalaram e seu corpo pareceu congelar por um instante. As palavras o alcançavam, ultrapassando a barreira que ele havia erguido sobre sua mente para manter o verdadeiro Tanjir reprimido. Kijur percebeu a hesitação e sorriu levemente, vendo que o que estavam fazendo estava funcionando. Ele continuou assim, sem se importar com a própria voz ou se estava rouco de tanto gritar, constantemente lembrando Tanjir de quem ele era, do que queria fazer e por que queria fazer. Lembrou de quem era a sua família, quem eram seus amigos, tudo isso enquanto o mantinha imobilizado para impedir que seu lado sombrio retomasse o controle. Tanjir rosnava e rosnava como um animal enjaulado, fechando os olhos com força enquanto começava a lutar não contra a espada de Kijur, mas contra si mesmo, com as veias saltando por todo o corpo. Foi então que Nezuko, finalmente vencendo o medo e lembrando-se de sua arte demoníaca de sangue no calor do momento, ergueu a mão para trás e cortou o próprio braço contra a espada de Kijur, para que seu sangue derramasse sobre o abdômen do irmão. MMMMMNGH, NNGHH. Nezuko murmurou, rachaduras começando a surgir de seu bocal de bambu antes que, com um grito, ela o mordesse e o quebrasse, jogando a cabeça para trás, os olhos cerrados e lágrimas escorrendo por suas bochechas. Kekijutsu, Baketsu. Acenda a chama do seu coração, Tanjiro. Acenda a chama do seu coração. Acenda-a. Tanjir cerrou os dentes e puxou com mais força contra as amarras, seu corpo frágil ganhando força lentamente à medida que sentia a escuridão ao seu redor começar a se dissipar. Ele podia ouvir vozes chamando por ele, vozes que reconhecia, distantes e longínquas, mas ainda assim presentes. Ele precisava alcançá-las, custasse o que custasse. Não, eu não vou ficar preso aqui, nunca mais, nunca mais. Ele rosnou, seus olhos se arregalando enquanto puxava com mais e mais força, as ondulações que ele criava no líquido negro ao seu redor ficando cada vez maiores. De repente, seu corpo inteiro foi engolfado pelas chamas rosa-avermelhadas de Nezuko, e quase instantaneamente suas amarras se transformaram em cinzas, permitindo que ele se levantasse e se visse de cima das chamas. Ele se lembrou da mesma coisa que lhe acontecera no trem infinito e sorriu orgulhosamente para sua irmã enquanto sua força retornava quase instantaneamente. Ele estava saudável novamente, suas roupas repletas de músculos, e ele apertou as mãos com força enquanto contemplava a escuridão ao seu redor.
Porque você não pôde ficar lá. Você está arruinando tudo. Disse sua voz vinda do vazio, fazendo Tanjiro franzir a testa profundamente e apertar sua espada com força. Não sou esse tipo de pessoa. Não sou um demônio, não como Muzan. E não vou deixar você me controlar, nunca mais. Gritou Tanjiro, e o espaço escurecido ao seu redor tremeu quando as chamas de Nezuko se extinguiram. Quando você aprende, você é diferente deles. Você é um monstro, você sabe disso tão bem quanto eu. Basta um deslize e tudo acaba. Estou disposta a correr esse risco, contanto que eu consiga encontrar uma maneira de curar minha irmã e proteger aqueles que amo. Meus amigos, minha nova família. Todos eles. Os olhos de Tanjiro se arregalaram quando uma presença feroz correu em sua direção por trás. Ele se virou bruscamente, espada desembainhada, e as lâminas se chocaram num espetáculo incrível. Diante dele, empunhando sua própria espada, estava uma cópia fiel de si mesmo, com todas as suas características demoníacas à mostra e os olhos escurecidos pela esclera negra. Era tudo o que ele não queria se tornar, dada a sua forma física. Os dois Tanjiros grunhiram quando suas espadas se chocaram, criando pequenas faíscas aqui e ali, antes que sua metade sombria saltasse e rosnasse furiosamente para ele. É isso que você é nisso que você se transformou. Você sentiu fome, tentação. O cheiro de sangue humano. Exclamou Tanjiro das Trevas enquanto batia violentamente no peito, seus olhos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. Eu me recuso a acreditar nisso. Continuo tão humano quanto sou um demônio. Demônios não são inerentemente maus, eles são trágicos. Suas vidas foram tiradas deles por Muzan. Tanjiro avançou em direção à sua metade sombria e seus espadas se chocaram novamente. Os dois Tanjiros trocaram golpes da esquerda para a direita, incapazes de levar vantagem, pois eram essencialmente a mesma pessoa. Ambos sabiam o que o outro faria antes mesmo que este percebesse, fazendo com que suas espadas se chocassem a cada golpe, sem jamais se ferirem gravemente. Além disso, a cada choque de suas espadas, pequenas rachaduras começavam a aparecer no espaço enegrecido que ocupavam, com feixes de luz penetrando por elas. A cada clangor de metal contra metal, as rachaduras continuavam a crescer em tamanho e alcance. Por que você não aceita quem você é? Pare de tentar lutar. Rosnou Tanjiro das Trevas. O verdadeiro Tanjiro rosnou um pouco antes de recuar e abaixar sua espada. Eu já aceitei quem eu sou, respondeu ela com um sorriso caloroso, o que confundiu e enfureceu seu lado sombrio. Com um grito de guerra, ele avançou contra ele, espada em riste para golpeá-lo e assumir o controle, antes que Tanjiro largasse a espada e envolvesse seu eu sombrio com os braços, impedindo-o de desferir qualquer ataque. Tanjiro sombrio ofegou, seu corpo inteiro congelado, sem saber o que fazer. Sua mão tremeu levemente, fazendo com que a espada escorregasse de seu punho e desaparecesse na água como se nunca tivesse existido. Por um tempo que pareceu uma eternidade, Tanjiro manteve os braços em volta de sua metade sombria como um sinal de aceitação de si mesmo e do que havia se tornado. Após alguns instantes de silêncio, as rachaduras no espaço escurecido ao seu redor finalmente se romperam, revelando mais uma vez o céu azul brilhante e o sol da paisagem mental de Tanjiro, bem como as dezenas de pequenas criaturas de fogo que povoavam sua alma. Eu sei que não sou mais humano, e tudo bem, contanto que eu consiga transformar minha irmã depois do que Muzan fez, posso lidar com qualquer coisa que me lançarem. Tanjiro disse enquanto sua forma sombria fechava os olhos e seu corpo começava a se decompor. Preciso ir agora, tenho pessoas me esperando. Ah, ok, eu confio em você. Passaram-se mais alguns segundos antes de Tanjiro abrir os olhos e descobrir que sua metade sombria havia desaparecido completamente, deixando sozinho com os pequenos anões amontoados ao seu redor, abraçando suas pernas. Ele riu deles e de suas travessuras, depois se abaixou para abraçá-los a todos, antes de ouvir suas vozes chamando alto e claro. Estou de volta, pessoal. Os olhos de Tanjiro piscaram algumas vezes antes de encontrarem o olhar fixo de Kijuro.
Sua boca se abriu ligeiramente antes de virar um pouco a cabeça para ver sua irmã, os olhos cheios de lágrimas, sem o bocal de bambu, encarando-o. Ver sua amada irmã foi o suficiente para fazê-lo desabar em lágrimas, suas feições demoníacas avançadas começando a desaparecer, retornando a uma aparência mais normal. Foi então que Kijur percebeu que o tinha de volta, e ele não poderia estar mais feliz. Nezuko, Tanjiro disse baixinho, enquanto também começava a chorar. A menção do nome dela foi suficiente para imediatamente atrair sua atenção para os olhos dele e desviar o olhar do local onde a espada de Kijur havia perfurado sua clavícula. Seus lábios tremeram enquanto ela se jogava sobre ele e o abraçava pelo pescoço, transbordando de alegria. Rengoku-san. Ele é Tanjiro? Shinobu perguntou antes de ver a resposta. Kijur sorriu calorosamente enquanto desembainhava sua espada, limpava e a embainhava, dando um passo para o lado para que ela pudesse ver Tanjiro chorando e abraçando a irmã pela primeira vez em 6 meses. Seu coração e todos os ferimentos que sofrera inexplicavelmente se curaram naquele instante, e seu alívio foi tão grande que ele acabou caindo de joelhos. Tanjiro. O quê? Shinobu? Shinobu! Exclamou Tanjiro ao virar a cabeça ao ouvir a voz dela, vendo-a tropeçar um pouco enquanto corria em sua direção de joelhos. Exausta, ela desabou no chão novamente, felizmente caindo nos braços de Tanjiro, que a envolveu e a segurou com carinho, para a grande surpresa de Kijur. Ele não esperava que ela agisse assim com ele, mas depois de alguns instantes observando-a chorar em seu peito, ao lado dele e de Nezuko, ele enxergou além da aparência e deu uma risadinha diante da verdade. Você pode ajudá-la a se levantar? Perguntou Kijur a Mai enquanto se virava e se aproximava dela e de Kanao, que tinha uma grossa camada de fios enrolada em volta do abdômen, servindo como atadura. Ah, sim. Só um instante, vamos, Kanao-san, me dê seu braço, disse a Mai, passando um dos braços de Kanao por cima de seus ombros e ajudando-a gentilmente a se levantar. Ai, isso dói, disse Kanao com uma careta de dor, enquanto olhava por cima do ombro de Kijur com um sorriso na direção de Nezuko, Shinobu e Tanjiro. Entendendo o que Kijur estava prestes a dizer, a Mai, com a ajuda dele, conduziu o Kanao para fora da área em direção à clareira onde a casa em ruínas se encontrava. Depois de tanto tempo separados, era justo que os dois irmãos, e por extensão Shinobu, através de uma conexão que o próprio Kijur havia descoberto, tivessem um tempo a sós. Os três levaram vários minutos para chorar, para se livrar de todas, ou pelo menos da maioria, das emoções e conseguirem falar. No entanto, Nezuko não conseguiu ficar longe. Depois de se preocupar tanto com o irmão por tanto tempo, acabou adormecendo ao lado deles com a expressão mais feliz e serena no rosto. Mesmo depois de todas as horas que passou dormindo, aquele momento em que desejou que seu sangue pudesse despertar Tanjiro do torpor havia drenado toda a sua energia de uma só vez. Parece que vamos ter que fazer um novo bocal para ele, disse Tanjiro com uma risada leve, e Shinobu riu também enquanto o soltava. Ele se curvou e agarrou a cabeça, sentindo uma tontura repentina e intensa, o que o fez cair para trás mais uma vez com um grunhido. Minha cabeça, isso foi horrível, embora você esteja bem agora, apenas descanse, Tanjiro-kun, faz muito tempo que você não é você mesmo, disse Shinobu gentilmente enquanto colocava a mão sobre a de Tanjiro. Quanto tempo eu fiquei fora? Pouco mais de meio ano, o peito de Tanjiro apertou imensamente, e ele engasgou levemente com a própria respiração quando a dura realidade o atingiu. As imagens de todos que ele deixou para trás o atingiram como uma pedra. Zenitsu, Inozuki, todos os seus amigos cuja ausência certamente o preocupava, ele se sentia péssimo só de pensar nisso. No entanto, o que mais o magoava era pensar em todo o sofrimento que ela e Nezuko deviam ter suportado, já que eram as mais próximas dele. Isso foi o suficiente para fazê-lo envolver o pequeno corpo de Shinobu em seus braços, assim que ela se deitou sobre ele, e abraçá-la o mais forte que pudesse sem machucá-la mais do que ela já estava.
Eu nem consigo começar a dizer o quanto eu sinto muito, Shinobu, eu não consigo, shhh, só o fato de você estar de volta já é mais do que suficiente. Enquanto Nezuko roncava suavemente ao lado deles, Tanjiro fechou os olhos e despreocupadamente a sensação do calor de Shinobu enquanto estava deitado de costas. Com seu corpo completamente sob o controle dela, ele iria aproveitar a situação e fazer o que desejara ter feito durante todo o tempo em que estivera sob seu domínio. Shinobu sentia exatamente o mesmo enquanto estava deitada ali, com as pernas ligeiramente dobradas e o peito pressionado contra Tanjiro. Ela não conseguiu conter as lágrimas que escorreram do canto do olho e caíram sobre o uniforme de Tanjiro. Ao sentir as manchas úmidas que se formaram, inclinou a cabeça para trás delicadamente e as enxugou com um dedo, um sorriso suave no rosto. Espere, meus brincos, você está usando eles? Perguntou Tanjiro. Shinobu assentiu, sentou-se brevemente para remover cada brinco e sorriu para ele. Sim, Nezuko me confiou eles depois que foram esquecidos, e eu os tenho usado desde então, na esperança de que você volte, Shinobu respondeu enquanto os colocava delicadamente de volta em seu lugar, até que Tanjiro tivesse seus brincos de Hanafuda novamente. Sinceramente, eles ficaram bonitos em você, Shinobu, você realmente pensa assim? Talvez eu pudesse fazer alguns para mim então, se você quiser, Tanjiro e Shinobu trocaram olhares por alguns segundos antes que o cansaço da noite finalmente os dominasse. Sentiram que agora podiam baixar a guarda. Suas bochechas coraram quase simultaneamente, mas antes que algo pudesse acontecer, Tanjiro notou os hematomas e arranhões dela e perguntou se ela estava bem. Ela lhe disse que eram marcas que havia conquistado lutando contra ele quando ele não estava em si, e garantiu-lhe que cada marca ou defeito valia a pena pelo resultado final. Isso não o impediu de continuar se sentindo triste, então, para animá-lo novamente, ela fez a única coisa sensata que alguém em sua posição faria. Shinobu se inclinou e gentilmente acariciou suas bochechas, sorrindo suavemente enquanto o fazia, antes de pressionar seus lábios contra os dele em um beijo caloroso e carinhoso para simbolizar o reencontro. Aquele beijo, semelhante a um dos primeiros beijos dele 6 meses antes, pareceu durar uma eternidade, onde ambos expressaram todas as suas emoções em um momento sincero. Finalmente, Shinobu entreabriu os lábios e deu uma risadinha suave enquanto encostava a cabeça no peito de Tanjiro novamente para ouvir o som das batidas do seu coração. Todas as suas preocupações e dores persistentes pareceram se dissipar enquanto ela ouvia o batimento cardíaco tranquilo dele, e isso a confortou. Por mais que eu queira continuar assim, acho que prefiro fazer isso em casa, isso soa melhor, aqui, me deixe em paz. Shinobu se levantou e pegou em sua mão, erguendo do chão e afastando de Nezuko, a quem eles então ajudaram, colocando-a nas costas de Tanjiro. Apesar do cansaço, ele definitivamente carregaria sua irmã enquanto subiam a colina de volta à clareira, onde Kijuro os esperava com os braços cruzados sobre o peito e seu sorriso confiante de sempre. Vejo que a jovem Nezuko adormeceu. A caixa dela está ali, creio eu, ao lado da Tsuyuri-san e da Amai-san, declarou Kijuro, fazendo um gesto com o polegar para que se aproximassem. Tanjiro olhou naquela direção e assentiu. Obrigado, Rengoku-san, eu gostaria de perguntar o que aconteceu enquanto eu estava fora, mas, estou muito cansado para, ele respondeu com um pequeno sorriso, fazendo o Ashira das chamas rir. Entendo. Terei prazer em lhe contar, talvez pela manhã, depois que todos estiverem dormindo. Tanjiro assentiu em compreensão e prosseguiu, guiando sua irmã em direção a Kanao e Amai. Amai animou-se com a aproximação dele e baixou a cabeça, um tanto tímida, ao chegar perto delas. Kanao, por outro lado, ficou encantada em vê-lo, abraçando-o imediatamente enquanto velava por Nezuko, que dormia. Kanao-san, é bom te ver de novo também, parece que eu te machuquei também, me desculpe. Tanjiro comentou ao ver os ferimentos dela, enquanto Tsuguko sorria para ele e acenava com a mão. Não pense demais nisso, Tanjiro-san, valeu a pena ver você e a Shinobu-san tão felizes, Kanao respondeu suavemente depois de soltá-lo. Há mais alguém aqui além de mim que também estava ansioso para te ver de volta.
Tanjiro se virou para Mai, que ainda o encarava timidamente, antes de sorrir e colocar os braços atrás das costas ao perguntar se ele se lembrava dela. Depois de dizer que o nome não lhe era familiar, ela tirou um par de aranhas da palma da mão para lembrá-lo de quem era, e ele imediatamente soltou um suspiro de surpresa. Ele imediatamente começou a bombardeá-la com perguntas sobre como ela estava e se Tamayo estava cuidando bem dela, e a Mai tentou responder a todas da melhor maneira possível antes de pedir que ela se acalmasse. Um dedo apontando para Nezuko foi o suficiente para lembrá-lo do que estava fazendo, e ele se agachou ao lado de onde haviam deixado a caixa dela depois de pegá-la. Ele parecia um pouco machucado, mas ainda apto para o trabalho, então gentilmente ajudou sua irmã a entrar e fechou a porta. Assim que Tanjiro se levantou e esfregou a nuca, Kanao aproveitou a oportunidade para pular em seus braços e abraçá-lo com força. Isso o surpreendeu, já que sua última lembrança dela era de quando ela jogou sua moeda para que ele seguisse seu coração, mas ele aceitou de bom grado com um sorriso e retribuiu o abraço. A Mai sorriu gentilmente para os dois durante todo o abraço, antes de Kanao se afastar, corando levemente. Eu nunca consegui te agradecer pelo que você fez antes de desaparecer, Kanao murmurou timidamente, seus olhos se voltando para os pés de Tanjiro. Graças a você, eu não usei aquela moeda, e tenho tentado conversar mais também. Que maravilha, Kanao-san. De verdade. E eu sinto muito pelo que aconteceu, não sei nem por onde começar a compensar a todos. Voltar para casa é um bom começo. Enquanto conversavam entre si com a Mai, querendo alcançar Tanjiro. Depois que ele tivesse ido embora, Shinobu ficou ao lado de Kijuro à distância, observando-os com sorrisos nos rostos de ambos. Então, ela notou o cabelo solto de Shinobu e apontou para ele, chamando sua atenção e lembrando-a do grampo de cabelo que havia perdido, ao que ela acenou com a mão e disse para ele não se preocupar com isso. Kijuro sustentou o olhar dela por alguns breves instantes, percebendo quão feliz ela estava e sentindo que era genuína, não uma fachada, e deu uma risadinha suave. Isso chamou a atenção de Shinobu novamente, e ela olhou para ele assim que ele voltou a encarar Tanjiro, com um sorriso de orelha a orelha. O que foi, Rengoku-san? Está rindo do meu cabelo? Perguntou Shinobu, inflando levemente as bochechas. Oh, não, de jeito nenhum. O que me faz rir não é o seu cabelo, Koshi, mas sim a relação que vejo entre você e Kamado, respondeu Kijuro, o Ashira encontrando seu olhar com o único olho que tinha. Os lábios de Shinobu se entreabriram e seus olhos se arregalaram ao perceber o que ele queria dizer. Suas bochechas rapidamente adquiriram um tom levemente avermelhado que fez Kijuro rir novamente. Você e o rapaz se apaixonaram, não é? Era tão óbvio? Mesmo estando fora de serviço há algum tempo, ver como você reagiu ao retorno dele e ouvir o que você disse, traz de volta algumas lembranças. Kijuro então colocou a mão na cabeça de Shinobu, para grande surpresa dela, já que ninguém jamais havia acariciado o topo de sua cabeça antes. Nem mesmo Kanai havia feito isso. Ela teria afastado a mão dele se o tivesse feito. No entanto, em vez de reagir ao toque de Kijuro, ela continuou a olhar em seus olhos e ouviu sorrir orgulhosamente enquanto apontava para o seu peito. Sinto que você mudou, Koshi, mudou para melhor. Aquele garoto, Kamado, não, aquele jovem, tem um dos maiores corações que já conheci. Para mim, ele não é um demônio. Ele é um de nós, e posso dizer o mesmo sobre a irmã dele. Ela é a escolha perfeita. Shinobu ficou boquiaberta com a confissão de Kijuro. O Ashira mais velho manteve a mão nos cabelos por mais alguns instantes, batendo no peito com o punho algumas vezes. Ele se referia ao próprio coração e queria que Shinobu soubesse que era isso que ele queria dizer, pois, sem usar palavras, estava lhe pedindo para fazer o que havia dito a Tanjiro, mas de uma maneira diferente. Kijuro então tirou a mão da cabeça dela e cruzou os braços mais uma vez, fazendo um sinal de positivo com o polegar e acenando com a cabeça em seguida. O lábio inferior de Shinobu tremeu enquanto ela lia sua mensagem não verbalizada em voz alta e clara, mais algumas lágrimas escapando e rolando por suas bochechas.
Você tem toda a razão. Isso significa muito mais para mim do que você provavelmente imagina. Rengoku-san, Shinobu murmurou enquanto enxugava os olhos para limpar as lágrimas, e Kijur deu uma risadinha. Tenho certeza. Diga-me uma coisa, Koichi. Fui o primeiro, além da sua Tsuguko, suponho, a descobrir seu relacionamento com ele. Perguntou Kijur com um sorriso afetuoso. Não, na verdade, o Zui-san descobriu depois que voltamos de Yoshiwara, e ele aprovou. Ele foi tão inflexível quanto eu durante o julgamento dos irmãos Kamado, que decidiu acabar com suas vidas. Ele fez isso, embora tenha me dito que, se algo desse errado, ele me mataria da maneira mais extravagante possível. Os dois Ashira riram da resposta típica de Tengen antes de ouvirem Tanjiro, a Mai Kanao se aproximando, com a caixa de Nezuko confortavelmente apoiada nas costas de Tanjiro. Ele ainda parecia cansado, mas tinha energia suficiente para voltar ao quartel-general mesmo com Nezuko nas costas. Claro, isso não durou muito, e quando emergiram da floresta da montanha Natagumo, apenas Kijur e Amai ainda caminhavam, com Shinobu, Tanjiro e Kanao divididos entre os dois, deitados de costas em um sono profundo devido ao próprio cansaço e ferimentos. Nenhum dos dois disse nada, apenas sorriram um para o outro, enquanto deixavam a montanha árida para trás e percorriam o máximo de terreno possível antes que Amai tivesse que retornar à casa de Tamayo. Assim que isso aconteceu, Kijur, é claro, sendo a figura de irmão mais velho que era, carregou todos nas costas e nos braços com pouco ou nenhum esforço e continuou sozinho todo o caminho de volta. Tanjiro sentiu uma pressão obscena sobre os ombros enquanto se ajoelhava mais uma vez no jardim da casa Obuyashiki, a cabeça baixa de forma que só conseguia ver as mãos apoiadas nos joelhos. Atrás dele, ajoelhados em fila, estavam todos os Ashira, assim como quando trouxeram para lá pela primeira vez, após derrotar Ru em um julgamento simulado. Ele podia sentir os olhares de Obana e Sanemi perfurando sua nuca, mas não se sentia ameaçado, pois sabia que Kijur, Shinobu e Jui também estavam atrás dele. Não tinha certeza sobre Tengen, mas se o que Shinobu dissera fosse verdade, ele também não tinha nada com que se preocupar. Após mais um minuto de silêncio sepulcral, as portas dos fundos da casa de Obuyashiki se abriram, e o próprio homem, mal conseguindo se manter em pé sem a ajuda de seus dois filhos, sua esposa e seu cuidador, saiu para cumprimentar os Ashira e Tanjiro. Com passos curtos e arrastados, ele avançou, mantendo o sorriso, mesmo que todos pudessem ver a dor que sentia. Mitsuri teve que abaixar levemente a cabeça e fechar os olhos para se recompor, pois ver o patriarca de sua organização em um estado tão deplorável a entristeceu profundamente. Boa tarde, meus filhos, é sempre um prazer tê-los aqui, mesmo que este encontro tenha sido, no mínimo, inesperado. Obuyashiki disse no mesmo tom gentil e amável que Tanjiro se lembrava do primeiro encontro deles. Especialmente para você, Kijur, é maravilhoso tê-lo de volta. Tenho certeza de que todos os seus colegas compartilham dos mesmos sentimentos que eu. De fato, o Yakata-sama. Bem, foi uma soneca fantástica, embora uma parte de mim ainda se sinta um pouco envergonhada por toda a situação. Mas isso não afetará meus planos. Continuarei a perseguir meus objetivos com todo o meu coração. Exclamou Kijur com um de seus sorrisos apaixonados, sua personalidade vibrante aliviando um pouco a tensão dentro de Tanjiro e até mesmo fazendo sorrir um pouco. Não vou fazer vocês esperarem, sei que todos devem ter outros assuntos a tratar. Vamos ao que interessa, um motivo que tenho certeza que todos vocês já conhecem, disse o Obuyashiki, referindo-se principalmente a Tanjiro, que era o mais próximo dele, com a cabeça ainda baixa em sinal de respeito e humildade. Mesmo sabendo que não havia sido ele mesmo durante o semestre em que esteve ausente, ainda se sentia péssimo por dentro. Como podem ver, Tanjiro retornou, graças aos esforços de Shinobu e Kijur, bem como da Tsuguko da primeira. Pelo que me disseram, parece que Tanjiro foi transformado em um fantoche por meios além de seu controle, uma técnica que o transformou em alguém completamente diferente. Perdoe minha pergunta, o Yakata-sama, mas quão confiável é essa informação? Os olhos dele são prova suficiente.
Ele era um Lua superior, tendo matado o detentor anterior do cargo em Yoshiwara. Como podemos ter tanta certeza de que tudo foi uma farsa? Perguntou Sanemi, erguendo o olhar para encontrar os olhos cegos de Ubuyashiki. O homem manteve o sorriso e assentiu com a cabeça, Tengen lançando um olhar para Shinobu, esperando que ela iniciasse a discussão. Ele fechou os olhos e respirou fundo antes de abri-los, um sorriso gentil no rosto, enquanto olhava para seu camarada no final da linhagem dos Ashigas. É verdade, Shinazugawa-san. Tanto eu quanto a Tsuguko encontramos um homem com um Tanjiro, alguém que não era japonês. Um estrangeiro. Shinobu disse, a resposta direta, fazendo Mitsuri soltar um suspiro e os olhos de Sanemi se arregalarem. Até mesmo Obanai pareceu genuinamente surpreso com a revelação, o que era raro para ele. No entanto, se você não acredita em mim, ouça o Rengoku-san. Ele passou por ainda mais coisas do que eu. 1. É verdade, porque depois de resgatarmos com sucesso os passageiros do trem infinito de uma lua inferior, fomos atacados por um demônio dos 12 Kizuki. Lua Superior 3. Kijuro usou isso como uma espécie de transição em seu relato em primeira pessoa da batalha de vida ou morte que travou com o demônio, a qual resultou em ferimentos graves e no subsequente coma após o fim do combate. Ele mencionou como Zenitsu e Inosuke, os outros dois assassinos que estavam presentes com ele e Tanjiro, assim como Nezuko, foram nocauteados pelo estrangeiro antes do ataque do demônio. Sua prova mais incriminadora foi quando ele descreveu em detalhes como o estrangeiro, chamado Michael, usou uma técnica que fez Tanjiro ingerir uma estranha gosma negra que o manipulou mentalmente e o transformou em um fantoche quase inconsciente e fácil de controlar. Kijuro encerrou seu relato do que se lembrava ali porque se sentiu inconsciente logo depois, mas reiterou a alegação de Shinobu mais uma vez ao falar sobre sua chegada ao Monte Natagumo e sua breve batalha com o estrangeiro. Essa coisa não se parecia com nenhum demônio que qualquer um de nós já tivesse visto. Na verdade, nem tenho certeza se era um demônio. Não tinha órgãos internos, exceto um coração, e todo o seu corpo era composto da mesma lama negra que foi implantada em Tanjiro. Se tudo isso for verdade, então isso significaria que existe outro tipo de demônio do qual não temos conhecimento. Um que existe fora do Japão, criado por outro ser como Kibutsuji? Perguntou Obanai, olhando para o Ubuyashiki, que baixou ligeiramente a cabeça e balançou-a negativamente. Não tenho certeza absoluta de mim mesmo, Obanai. Mas o que é certo, sem dúvida alguma, é que Tanjiro não tinha controle do próprio corpo durante o tempo em que esteve ausente, disse o Ubuyashiki, suas palavras trazendo um alívio tão grande ao coração de Tanjiro que ele se sentiu como se estivesse flutuando. Ele quase teve vontade de se levantar e abraçar o Ubuyashiki, mas se conteve, pois isso seria desrespeitoso e inapropriado. Portanto, não vejo problema algum em reintegrá-lo como membro do corpo de extermínio de demônios. Sabemos se ele atacou ou consumiu humanos durante sua ausência. Mesmo que não tenha controle do próprio corpo, ainda há sangue em suas mãos que não pode ficar impune, disse Sanemi para prolongar a audiência, o que irritou Shinobu. Acho que posso responder a isso. Supervisionei os esforços de limpeza em Yoshiwara após o fim da batalha e recebi algumas informações interessantes, disse Tengen, acrescentando sua opinião enquanto olhava para Sanemi. Especificamente, houve uma que se destacou das demais. Diante do demônio da lua superior, a criança Kamado ainda estava protegendo humanos de qualquer mal, embora agora saibamos que ele não estava agindo como de costume. Tengen então olhou para o Ubuyashiki, deixando seu comentário sobre a situação e frustrando a última tentativa de Sanemi de encontrar algo para usar contra Tanjiro. Como ninguém mais falou, o Ubuyashiki sorriu na direção em que acreditava que o jovem assassino estivesse e repetiu o que havia dito. Imediatamente, Tanjiro foi reintegrado ao corpo de exterminadores de demônios, com o benefício adicional de ser promovido de sua posição na época da Operação Trem Infinito para o posto mais alto, Kinoe. Atônito com tudo isso, Tanjiro não pôde deixar de curvar a cabeça sobre as pedras em que estava sentado, tremendo da cabeça aos pés. Estava completamente sem palavras. Essa era a única maneira que encontrava para expressar seus pensamentos e gratidão por sua reintegração.
Logo depois, a reunião foi encerrada e Obuyashiki voltou para casa, com a Mané se despedindo de Ashira quando ele começou a tossir devido ao esforço. Sanemi foi o primeiro a sair, resmungando para si mesmo, com Obanai permanecendo um pouco mais, com o olhar fixo em Tanjiro, ainda curvado, antes de também partir. Jovem, defender os indefesos, mesmo quando não estava em seu juízo perfeito, disse Jimei, o enorme mamute de um homem só que se levantou e se aproximou de Tanjiro, com as mãos apertando seu rosário. Os Ashira restantes observaram enquanto ele fazia isso, vendo seus lábios se curvarem em um pequeno sorriso enquanto fechava os olhos. Talvez meu julgamento inicial sobre você tenha sido um pouco severo demais. Shinobu sorriu alegremente, e Mitsuri também, juntando as mãos levemente. Kijuro cruzou os braços e assentiu com confiança, enquanto Tenjin sorriu e riu baixinho. Jui simplesmente ficou de pé, sem dizer nada. Tanjiro se recuperou do choque e finalmente se levantou, e o jovem assassino conseguiu pegar o Ashira da água pouco antes de partir. Jui saiu com um simples aceno de cabeça, sem dizer uma palavra, o que foi o suficiente para Tanjiro. Jimei partiu logo depois, deixando Tanjiro sozinho com Shinobu, Mitsuri, Tenjin e Kijuro. Shinobu o abraçou alegremente com uma risadinha, e Mitsuri bateu palmas novamente, já que nunca o odiara de verdade e sempre acreditara nele, pois ela e Shinobu eram boas amigas. Ashira apenas lhe deu um joinha bastante exagerado, e Kijuro riu alto e deu um tapinha no ombro dele, parabenizando por alcançar o posto de Kinoe. Ei, pirralho! Você se lembra do que eu te disse durante aquela caminhada que fizemos com você, não é? Tenjin perguntou a Tanjiro, o jovem assassino, olhando para ele com uma expressão expectante. Você definitivamente provou que pertence a este lugar, especialmente depois de voltar mesmo depois de tudo o que passou. Isso é realmente notável. Continue assim. Fazendo um sinal de paz com os dedos, Tenjin desapareceu num instante, acompanhado por uma leve rajada de vento que fez o Aori de Kijuro esvoaçar levemente atrás dele. Ele olhou para Shinobu e para o jeito como ela o abraçava, e riu baixinho antes de encontrar o olhar dela, sorrir e fazer um sinal de positivo com o polegar. Eu sei que você quer, Koshi. Só faça. HMN. Disse ele, pegando-a de surpresa com a paixão em sua voz. Sabendo o que ele queria dizer logo em seguida, Shinobu corou levemente e assentiu. Acenda a chama do seu coração. Ir atrás de quê? O que você acha? Mitsuri começou a perguntar antes de ficar boquiaberta ao ver Shinobu segurar o rosto de Tanjiro entre as mãos e lhe dar um beijo nos lábios. Os olhos de Tanjiro se arregalaram com o beijo repentino da Ashira dos insetos, seu olhar alternando entre ela, Mitsuri, que corava intensamente, e Kijuro, que ria e fazia um sinal de positivo enquanto observava. O beijo durou cerca de meio minuto antes que ela finalmente se afastasse e desse alguns passos para trás, ficando na ponta dos pés e sorrindo alegremente para Tanjiro. Ele piscou e a encarou, atônito com o que acabara de acontecer, antes de também sorrir para ela e cair na gargalhada. Kijuro se juntou a eles, continuando a rir, enquanto Mitsuri permanecia completamente alheia, implorando para saber o que havia acontecido entre seu amigo e Tanjiro. Tomando a iniciativa, já que ela havia provocado a reação de Mitsuri, disse as mesmas coisas que havia dito a Tenjin e Kijuro mais cedo, o que fez a Ashira do amor correr e cumprimentá-la com uma voz adorável que deixou Tanjiro envergonhado. Acho que já chega por hoje. Que tal deixarmos esses dois a sós por hoje? Tenho certeza de que eles estão esperando por isso desde que chegaram aqui, comentou Kijuro, colocando as mãos nos ombros de Mitsuri para impedi-la de incomodar Shinobu e Tanjiro com perguntas. Ah, tudo bem então. Shinobu-san, você promete me contar mais sobre isso, não é? Quero ainda mais detalhes. Mitsuri exigiu, enquanto o Ashira inseto ria e assentia com a cabeça. Só mais uma coisa. Kamado, meu rapaz, venha à minha casa amanhã depois de uma boa noite de sono. Há algo que quero conversar com você. Por agora, preciso visitar minha família e passar um tempo com eles. Claro, Rengoku-san. Até lá.
Kijuro então assinou em despedida para Mitsuri enquanto os dois deixavam o jardim dos fundos de Ubuyashiki, deixando Tanjiro sozinho com Shinobu. Os dois se olharam nos olhos, ambos corando levemente, enquanto seguravam as mãos por alguns instantes, apreciando o silêncio e a serenidade da natureza ao redor. Tanjiro já havia sido recebido por Aoi e as garotas na mansão borboleta, e Zenitsu e Inosuke ainda não haviam retornado de suas missões, o que significava que o resto do dia era deles para aproveitar. Sem dizer uma palavra, Shinobu e Tanjiro saíram de mãos dadas da casa Ubuyashiki e seguiram pela rua. O casal caminhou lentamente de volta para a mansão borboleta. Enquanto caminhavam, seguravam as mãos com força, sem se importar com o que os outros pudessem pensar. Aquele tempo havia passado. Há algo que você gostaria de fazer, Tanjiro-kun? Qualquer coisa. Perguntou Shinobu, com um sorriso radiante de alegria enquanto o olhava. Além de estar com você e Nezuko, não consigo pensar em mais nada. Tudo bem? Tanjiro respondeu com um sorriso. Parece perfeito para mim. Você gostaria de tomar um banho comigo? A pergunta de Shinobu surgiu para Tanjiro tão repentinamente que ele nem soube como responder lá a princípio. Eles estavam no quarto dele depois de passarem o resto do dia com Nezuko, que agora dormia profundamente em seu quarto próximo, e ele estava sentado na cama de Shinobu quando ela lhe fez a pergunta. Ela a olhou com os olhos arregalados, percebendo quão tímida ela parecia, com o braço cruzado sobre o peito e o olhar desviado. A ausência do aori e do grampo de cabelo a deixava excepcionalmente fofa em seu uniforme. Claro, Shinobu, Tanjiro respondeu lentamente, corando levemente. Deixe-me preparar a água então. Shinobu deu-lhe um sorriso gentil antes de entrar no banheiro e fechar a porta atrás de si, deixando Tanjiro curvado para frente com os cotovelos nos joelhos, agarrando as laterais da cabeça em completo choque. Ele acabara de concordar em tomar banho com outra garota, algo que nunca tivera que fazer, exceto quando foi forçado a fazê-lo com sua mãe quando era jovem. Aquelas eram águas desconhecidas para ele, e ele já sentia o coração acelerado só de pensar em estar com Shinobu em um ambiente tão íntimo. Seria a primeira vez que a veria nua, uma visão que ele tinha certeza absoluta de que seria o primeiro homem a presenciar. Deu alguns tapas rápidos no rosto para clarear a mente antes de ouvir a porta do banheiro ranger suavemente e se virar na direção do som. Você pode entrar se quiser, disse Shinobu suavemente através da fresta, com um olho e parte do rosto visíveis. Ah, é mesmo? Já estou indo. Tanjiro rapidamente tirou seu auri e entrou no banheiro pela porta, sentindo imediatamente o vapor no ar vindo da água quente que havia sido despejada na única banheira do cômodo. Shinobu estava ao lado dele com as mãos atrás das costas, olhando timidamente para o lado, os mesmos pensamentos que ele tinha sobre ela passando por sua mente. Vou me despir agora, eu também. Shinobu e Tanjiro se afastaram para esconder seus rostos corados enquanto, lentamente, peça por peça, começavam a tirar seus uniformes. Cada peça que tiravam era colocada no chão a seus pés, revelando cada vez mais pele até que, depois do que pareceu uma eternidade, eles terminaram. Tanjiro engoliu em seco audivelmente antes de anunciar que havia terminado, com Shinobu fazendo o mesmo, o que os levou a se virarem um para o outro. Já acostumados com a situação, nenhum dos dois tentou se cobrir por vergonha, o que significava que tinham uma visão desimpedida um do outro. Os olhos de Shinobu imediatamente se voltaram para o rosto de Tanjiro depois de terem se desviado demais em direção à sua virilha, e Tanjiro teve que fazer o mesmo depois de vislumbrar os seios fartos e completamente expostos de Shinobu. Sem querer perder mais tempo se encarando sem jeito, Tanjiro rapidamente se ofereceu para entrar na banheira primeiro. Shinobu assentiu e o seguiu enquanto ele caminhava até a borda da banheira e entrava, seu corpo afundando na água quente e fumegante até que apenas a parte superior do peito, os ombros e a cabeça estivessem acima da superfície. Então, ela entrou com ele, sentando-se entre suas pernas estendidas. O nível da água subiu ligeiramente ao redor deles, a ponto de transbordar um pouco e cair no chão de azulejos antes de voltar ao normal.
A água está tão boa, Shinobu, Tanjiro murmurou enquanto tentava se controlar com Shinobu tão perto dele, completamente nua. Ele. Que bom, ela respondeu em tom suave. A tensão no ar era quase tão densa quanto o vapor que subia da água, e ambos podiam senti-la. Seus corações batiam em uníssono, e o calor que sentiam não vinha apenas da água. Era difícil ignorá-lo, e um deles logo sucumbiria à pressão e se entregaria. Essa pessoa era Shinobu, que virou levemente o tronco e a cabeça para encontrar o olhar de Tanjiro. Mesmo com as cicatrizes e as marcas da lua superior 6, ela ainda conseguia ver a doçura e o calor em seus olhos. Ela ansiara por vê-los novamente, e foram esses olhos, junto com a presença de Tanjiro, que a fizeram se inclinar e beijá-lo nos lábios sem aviso prévio. Em vez de reagir com surpresa como fizera mais cedo naquele dia diante de Mitsuri e Kijuro, ela aceitou o amor dele e o retribuiu, fechando os olhos logo em seguida enquanto se beijavam. A cada segundo que passava, o amor entre eles crescia, tornando o beijo mais apaixonado e profundo. Instintos primitivos antigos e adormecidos começaram a emergir, e enquanto se beijavam, Tanjiro instintivamente se viu tirando as mãos da água e acariciando os seios de Shinobu. Em vez de se afastar bruscamente ou recuar, um gemido suave e abafado escapou dos lábios de Shinobu durante o beijo, um ato que aumentou sua confiança e o levou a começar a massagear lentamente os seios dela, começando de baixo. Eram bastante grandes para o seu tamanho e tipo físico, com um bom peso e a firmeza ideal. O que ele logo descobriu ao passar os dedos por elas foi que também eram incrivelmente macias ao toque, o que só aumentou sua excitação. O toque se transformou em carícias, e logo Shinobu interrompeu o beijo para soltar um gemido adorável, o que fez os olhos de Tanjiro se arregalarem. Está tudo bem, Shinobu? Eu acabei de começar a fazer isso, nem sei se está tudo bem, disse Tanjiro, parando de mexer as mãos. Você está fazendo a coisa certa, pelo que eu sei, Shinobu disse a ele, sua respiração um pouco mais pesada enquanto olhava para a água, percebendo que seus beijos e carícias em seu peito o haviam deixado quase completamente ereto. Você cresceu, Tanjiro-kun, eu posso ver o que devemos fazer. Deitar-se, Tanjiro piscou, confuso com o que ela quisera dizer, antes de Shinobu se levantar da banheira e pegar sua mão para puxá-lo para fora atrás dela. Então, sem dizer uma palavra, apenas sorrindo gentilmente para ele, ela saiu da banheira sem nem mesmo secá-los antes de ir para a cama. Só então ele entendeu o que ela queria dizer quando Shinobu começou a beijá-lo novamente, seu corpo nu e molhado pressionando contra o dele. As mãos de Tanjiro encontraram seus quadris e os acariciaram, sentindo a maciez de sua pele mais uma vez, antes de descobrirem sua bunda redonda e fofa, que ele apertou suavemente, envolvendo cada nádega. Shinobu gemeu baixinho novamente com seu toque, suas pernas quase cedendo enquanto ela caía para trás na cama, com Tanjiro sobre ela. Seus beijos mal cessaram, tornando-se ainda mais apaixonados quando Tanjiro puxou os joelhos dela até seus quadris e começou a fazer o que já haviam estabelecido como a coisa certa a fazer: tocar seus seios novamente, arrancando mais gemidos doces da Ashida. Isso continuou por vários minutos antes que ambos precisassem fazer uma pausa e separar os lábios para recuperar o fôlego. O peito de Shinobu subia e descia a cada respiração, seus seios acompanhando o movimento como um espetáculo hipnotizante que fazia o cajado de Tanjiro estremecer ainda mais. Ele nunca havia se sentido assim antes, e ela também não. Ambos eram completamente inexperientes nesse lado da vida e estavam prestes a mergulhar de cabeça nele. Tanjiro-kun, lá embaixo, eu estou, Shinobu murmurou ternamente, esfregando os joelhos. Tanjiro seguiu o olhar dela até a dobra de suas coxas e viu por si mesmo o que ela queria dizer. Um líquido leve e brilhante escorria de suas dobras rosadas, liberando um aroma que o olfato de Tanjiro detectou instantaneamente, fazendo suas bochechas corarem ainda mais. Você gostaria? Você disse alguma coisa, Shinobu? Eu me distraí um pouco, respondeu Tanjiro, seus olhos voltando da virilha para o rosto. Perguntei a ele, se ele gostaria, você gostaria de fazer, o quê?
Shinobu deu-lhe um sorriso gentil enquanto pegava uma de suas mãos e entrelaçava seus dedos aos dele, enquanto a outra se inclinava entre ele, alcançando seu pênis e segurando-o delicadamente. Sentir os dedos dela o envolverem o fez estremecer, mas o que ele podia ver em seus olhos, mesmo sendo virgem e sem experiência sexual, era sinal suficiente para ele. Ela queria, e ele estaria mentindo para si mesmo se dissesse que não sentia exatamente o mesmo. Perguntando se ela tinha certeza, Shinobu assentiu antes de soltá-lo e levar a mão aos lábios, separando-os delicadamente com os dedos. Respirando fundo para se acalmar, Tanjiro olhou para baixo para se certificar de que estava no ângulo certo antes de impulsionar os quadris para frente e sentir a ponta pressionar contra ela. Sem hesitar, ele continuou avançando, um gemido escapando da boca de Shinobu quando seu membro começou a entrar nela, deslizando pelos lábios da frente e aprofundando-se até ser completamente envolvido por seu canal liso e carnudo. Tanjiro, você está dentro de mim, nós estamos juntos, Shinobu murmurou, sua voz tremendo tanto quanto seu corpo, como ondas misturadas de dor e prazer da primeira vez percorrendo-o. Shinobu, você está me apertando, é tão bom, você é tão gostosa, ele disse, um gemido escapando de seus próprios lábios enquanto mantinha a mão sobre a dela. É bom para mim, também, eu quero que você tenha isso, eu quero ter isso, Shinobu. Tanjiro? Fim do capítulo 32.